quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Bom dia a todos, aqui estou eu novamente com meu videozinho, simplesinho, mas com muito amor e alegria, né, para vocês. Hoje eu gostaria de estar conversando um pouco a respeito, assim, da minha pessoa, sabe? Conversar um pouco com vocês sobre a minha infância, resumindo, é claro, né, porque senão nós vamos ficar aqui até, vai dar muitos e muitos vídeos, mas assim, vou estar resumindo, porque eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês, né? E para vocês que estão entrando agora, tá assistindo esse vídeo aí pela primeira vez, eu sou Osana Santos e iniciei este canal com o intuito de estar trazendo assim algumas mensagens que possam ajudar você em alguma área, sabe? Experiências a qual eu vivi, porque eu relato mais experiências, coisas que eu passei na minha vida, nessa minha trajetória e que me fizeram bem e que me manteve de pé até aqui. Aí eu senti desejo de estar fazendo este meu canal para estar compartilhando com vocês e também ter alguns videozinhos meus arquivados aí, né, para no futuro, se eles ainda estiverem aí, alguém, meus filhos e netos sentirem desejo de estar assistindo. Mas, enfim, eu nasci em Volta Redonda, né, e morei num bairro bem simplesinho em Volta Redonda, no bairro por nome de Belmonte, numa família muito humilde, humilde e simples, sabe? As condições assim financeiras bem baixa, mas tinha pouco dinheiro, mas tinha bastante amor, sabe? Eu nasci ali naquela família. Minha avó, né, é falecida, e meu avô também já faleceu, mas foram pessoas que passou na minha vida e que me ensinaram muito, muito mesmo. Tomara que eu consiga fazer este vídeo, porque eu sou muito chorona, sabe? Muito chorona, qualquer coisa é motivo de estar chorando, mas agora eles dormem com Deus, mas eles me ensinaram muita coisa, né? Que através de alguns ensinamentos que eu tive deles, que me ajudaram a sobreviver em algumas áreas, né, da minha vida. Mas com a minha avó eu aprendi a ter fé, né? Eu acordava assim às vezes pela madrugada e via a minha avó orando a Deus, minha avó ali orando a Deus, entregando a família para Deus. A minha avó acordava de manhã cedo e ela ia para uma igrejinha que tinha assim no fundo do quintal, porque a minha avó, devido a ela ter levado uma vida muito sofrida em Minas e não ter tido uma casa própria, e eles moravam assim em troca de trabalho, né? Ficavam num sítio, numa fazenda, e ali trabalhavam e davam para eles a casa para morar. Quando terminava a colheita, eles tinham que sair dali e iam para outros lugares. Quem mora em Minas sabe muito bem como que funciona isso que eu estou falando. Assim foi a vida da minha avó, muito sofrida, mãe de 10 filhos, e vieram para Volta Redonda. Eles vieram para Volta Redonda depois de muito tempo, né, para poder tentar a vida aqui. Enfim, a minha avó, ela fez assim um voto com Deus, sabe? Fez um voto com Deus que se Deus desse para ela um cantinho para ela morar, que ela iria separar um pedaço ali para poder estar intercedendo, né, como se fosse um cômodozinho de oração no quintal. Minha avó, ela vendia algumas coisas para poder ajudar e na compra, e Deus foi abençoando que, enfim, resumindo, eles conseguiram comprar um lote, né,
e ali naquele lote que foi criando, né, os filhos, foi casando, alguns moravam todo mundo junto ali e depois conseguiram lugares para eles, meus tios, e foram mudando assim. Enfim, eu tive uma infância onde que eu cresci assim cercada por gente, né, por pessoas, os meus tios e tia. Era uma infância, assim, difícil, sabe? Era uma infância muito difícil, assim, em termos, porque eram muitas pessoas dentro de casa e só meu avô tinha, naquela época ele tinha a aposentadoria dele e o dinheirinho dele para poder dividir com todo mundo ali, né? Para alimentar o povo todo, era filhos e netos. Enfim, eu nasci ali, né? Minha mãe conheceu o meu pai, o relacionamento deles não duraram, né? Meu pai foi embora, deixou minha mãe grávida, sabe? Hoje eu assim falo sobre esse assunto mais tranquila, mas foi uma situação muito difícil para mim, muito. Eu não consegui assim aceitar, eu cresci, né? Na ausência do meu pai, enfim. Quando minha mãe ficou grávida, meu pai foi embora. A minha mãe passou a gravidez dela muito aborrecida, né, triste, e a família era muito grande. Quando eu, né, vim nascer, a minha mãe teve complicação, quase morreu. Deus abençoou, deu a vida para minha mãe, né? Porque senão eu iria nascer sem pai, sem mãe também, mas Deus teve a misericórdia, deu a vida para minha mãe de volta, que outra hora eu vou relatar num vídeo meu, a respeito, né, do que Deus fez com a minha mãe quando ela foi para o hospital para poder me ter, né? Eu vou contar para vocês que é um testemunho muito lindo. Então, enfim, é uma vida ali muito com dificuldade. Então, quando eu fiz um ano, 2 anos de idade, minha mãe foi correr atrás de emprego. Então ela conseguiu, né, o serviço. Não trabalhava na prefeitura, ela trabalhava numa empresa pela prefeitura, né? Na área de faxina, tá, gente? Eu não tenho vergonha de falar, tá? Tenho muito orgulho porque minha mãe, né, por ter sido uma mulher que foi rejeitada, ela poderia ter escolhido outro tipo de vida para ela, para me sustentar. Mas não, a minha mãe, ela escolheu, ela não tinha estudo, veio de Minas, não tinha estudo. Então a família muito grande, precisou arrumar emprego, apareceu para ela na área da faxina. Minha mãe, ela era faxineira, tá? Ela dava faxina nas ruas, que tem por nome de gari. Eu não tenho vergonha de falar, porque foi através desse dinheiro que a minha mãe recebeu que ela me criou, sabe? Trouxe o sustento, ajudou ali meu avô bastante anos ali a sustentar o povo ali, através desse serviço dela. E enfim, a minha mãe deu duro. Então todos os dias eu acordava e não encontrava minha mãe dentro de casa, porque minha mãe tinha que trabalhar. E ali eu fui crescendo como os meus avós, né? Eu chamava meu avô de pai e fui crescendo. E ali aprendi quem era Deus, né? Através da minha avó, do meu avô, minha mãe, né? Os meus tios, enfim. Eles já tinham tido encontro com Deus e ali eu aprendi, sabe? Eu conheci quem era Deus através deles, das experiências, né? Da fé. Eu fui crescendo, mas quando chegou um certo tempo na minha vida, quando eu fui entendendo bem das coisas, a minha mente começou a ficar um pouco meio confusa, porque eu via que eu vi que tinha pessoas que serviam a Deus com sinceridade, tinha outras pessoas que não. Pelos testemunhos das pessoas, eu fiquei meio assim, sem entender, sabe? Porque as pessoas que eram mais próximas a mim, as pessoas assim que eu passei a conhecer e que diziam, né, ali ter um conhecimento a fundo com Deus, eles me decepcionaram em algumas áreas e, enfim. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que se hoje eu tenho um amor por Deus,
Hoje, eu adoro a Deus sobre todas as coisas, mas se eu fosse assim procurar palavras, gestos, coisas negativas relacionadas a pessoas que diziam ser servos de Deus e que não condizia os testemunhos, hoje eu não seria quem eu sou. Mas hoje eu tenho a fé em Deus que eu tenho, sabe? O amor que eu tenho em Deus é devido às minhas próprias experiências, sabe? Os livramentos que Deus me deu foi o que me levou a confiar nele. Então eu quero dizer para você, sabe? Dando uma pausa aí, eu quero dizer para você que muitas das vezes você pode estar aí decepcionado, falando que não quer adorar a Deus, não quer ir à igreja, que não quer porque teve uma decepção muito grande. Mas eu quero dizer para você que não olha para o homem, olha para Deus, porque é dele que vem a nossa vida, é dele que vem a nossa força para poder enfrentar a vida. Então, enfim, eu era adolescente, criancinha, né? Mas tinha uma mente assim bem adiantada, virando adolescente já. E eu via muitas coisas, sabe? Eu ouvia muitas coisas que não condizia com aquilo que eu tinha aprendido. E, enfim, passei ali a minha infância, foi uma infância muito difícil, uma infância onde eu não tinha brinquedos para poder brincar, né? Os nossos brinquedos eram brinquedinhos ganhados, sabe? Eu mesma fazia as minhas bonecas de pano, fazia boneca de barro, né? Brincava no barranco com meus primos, brincávamos de pique, corria para lá e para cá, enfim. Eu mesma inventava as minhas brincadeiras, né? Porque não tinha condições, porque o dinheiro entrava e na época o salário era pouco e o dinheiro ele quase que a gente não via. Você levava uma quantidade de dinheiro no mercado e você comprava poucas coisas. Era muito caro as coisas no mercado, né, naquele tempo. Então, enfim, o dinheiro da minha mãe era a conta de ajudar ali, né, na despesa da minha avó e quase não sobrava dinheiro. Enfim, cresci tinha amor dos meus avós, né, amor da minha mãe, amor de Deus, mas assim, as minhas necessidades básicas não era totalmente preenchida, mas mesmo assim, com Deus eu sobrevivi. Enfim, e até então, que como eu disse para vocês que a minha avó tinha vindo de Minas e Deus orou para Deus dar para ela um cantinho que ela iria separar ali uma parte para oração, minha avó fez, ela conseguiu comprar o lote, né? E aí ela separou um pedacinho e ali ela começou a permitir que pessoas evangélicas fizessem culto ali. Foi até então que quando eu estava com os meus 11 para 12 anos, se eu não me engano, acho que não, uns 10 anos, que durou acho que uns 3 anos mais ou menos. Aí um irmão, né, que veio de um determinado lugar, pediu para minha avó para estar fazendo cultos ali. Minha avó deixou e ele começou a fazer culto, eu era criança e eu ia ali tinha oportunidade, foi até então que eu comecei a ter intimidade com Deus, sabe? Comecei assim a aprender o que era orar, o que era consagrar, sabe? O que era monte, o que Deus exigia de mim para que Ele estivesse mais perto, as renúncias, tudo eu aprendi ali. E aos meus 12 anos eu fui batizada. E eu me lembro que eu me batizei, né, num domingo de manhã, e quando foi domingo à noite teve o culto, e ali eu fui batizada com o Espírito Santo, sabe, aos meus 12 anos. Coisas que hoje, com a idade que eu tenho, eu vejo que tá uma total escassez, né? É raro a gente ver o batismo com o Espírito Santo dentro das igrejas. Mas naquele tempo havia, né? O Espírito Santo tinha mais liberdade. Enfim, eu fui batizada com o Espírito Santo aos meus 12 anos, onde Deus me deu ali o dom, sabe? Deus me deu dons, eu tive dons de revelação, sabe? Deus me deu vários dons ali. Eu tive um encontro verdadeiro mesmo com Deus devido às minhas renúncias. Eu tinha 12 anos, sabe? Uma mente pura, corpo puro, tudo puro, uma pureza. E
e aquele amor por Deus era o primeiro amor ali mesmo, porque até então só ouvia falar, e ali eu fui, né, fui levada para dentro da palavra, da Bíblia, e aí fui conhecendo, tendo mais intimidade, aproximação com Deus. E olha, eu sentia, sabe, como se o céu descesse dentro daquela igreja. Nunca mais eu vi o que eu vi naquele tempo. Assim, não querendo assim desmerecer, sabe, diminuir as igrejas hoje em dia, não. Mas eu já passei por várias, assim, visitando as igrejas, mas o que eu senti naquele tempo eu não senti em lugar nenhum. Tinha vezes que a gente ia para o culto, parecia que o céu descia, tinha como se fosse um nevoeiro, sabe, uma nuvem dentro da igreja, que era uma glória que só aqueles que naquele tempo sentiu o que eu tô falando sabe muito bem do que eu tô falando. Era uma comunhão tão perfeita com o Pai, sabe? Enfim, ali eu tive um encontro com Deus aos meus 12 anos, né? Fui batizada com o Espírito Santo, um encontro com Deus, mas infelizmente foi algo que durou pouco tempo, a minha comunhão, a minha intimidade com Deus, porque a minha mãe alugou uma casa. A minha mãe comprou uma casa para ela, né? Que ela morava até então com a minha avó. E eu fui morar com a minha mãe. Minha mãe saiu dali com o meu padrasto. Minha mãe se casou, né? Com o meu padrasto e foi morar com o meu padrasto. E eu fiquei morando com a minha avó. Só que aí minha mãe, né? Queria que eu morasse com ela. E até então eles conseguiram, assim, a me convencer a morar com ela. Saí da casa dos meus avós e fui morar com a minha mãe. Só que eu não quero, assim, sabe, falar muito sobre os acontecimentos, mas eu não tive uma vida muito boa dentro da casa da minha mãe, devido à ausência de atenção, porque o meu padrasto não tinha entendimento, não tinha sabedoria do que era Deus. Ele até então tinha aceitado, mas não tinha aquela intimidade com Deus. E ele não sabia compartilhar minha mãe comigo, sabe? Não tinha aquele amor, não tinha... Ele não era um homem que ele não entendia nada das coisas, ele queria só pra ele. Então, ele não dividia minha mãe comigo. Toda vez que eu chamava minha mãe para conversar comigo dentro de um quarto, ele chamava minha mãe para fora, não deixava minha mãe me dar, assim, a atenção que eu merecia, né? Precisava, porque eu já estava fazendo os meus 13 anos, 12 para 13 anos. Então ali, para aquela menina que cresceu dentro de um lar simples, com ausência de coisas, mas tinha bastante carinho e atenção, né? Para ir para dentro de uma casa onde que morava só minha mãe e meu padrasto, e mesmo assim a atenção que era para mim foi roubada pelo meu padrasto. E aí o que acontece? Uma ira cresceu dentro do meu coração. Porque o atrito dentro da casa da minha mãe era constantemente, porque eu tinha ciúme da minha mãe. Porque até então minha mãe, até um determinado anos atrás, né, minha mãe era só minha. E ele chegou e como se tivesse roubado minha mãe de mim. Então eu tinha ciúme da minha mãe, ele não dividia a minha mãe. E a gente não combinava bem, sabe? E eu era uma pessoa que eu nem xingar, eu não xingava, sabe? Eu não conseguia nem xingar, falar nem para a pessoa ir tomar banho. E eu comecei a nascer uma ira dentro do meu coração devido eu ver aquelas afrontas do meu padrasto que estava deixando ser usado pelo maligno para me afrontar. E eu confesso a vocês que eu não vou detalhar assim, mas só sei que eu passei dias terríveis ali dentro e a minha mãe dedicava ali o tempo para ele para evitar confusão. Chegou um certo ponto que eu não aguentei mais, né? Aquela situação a qual eu vivia ali dentro. Resumindo, que era brigas constantes, me vigiava, né? Coisas que eu ia comer. Era uma pessoa que não tinha um juízo normal, né? Uma mentalidade normal. Então eu vivi uma situação muito difícil com o meu padrasto ali. E ali nasceu uma ira dentro do meu coração, uma revolta, porque eu não tinha prazer de ficar dentro de casa. Aí eu passei a ficar mais sentada nas ruas, indo para a casa dos outros. E aí foi passando o tempo, a minha vida, né? Eu tinha mais prazer de ficar sentada numa esquina, batendo papo com as pessoas, do que dentro da casa da minha mãe. Eu não tinha mais prazer dentro de casa, porque eu não podia assistir televisão,
né, tirou a televisão de mim e não tinha atenção da minha mãe, e era só eu e minha mãe e ele, então era um clima insuportável. E qualquer coisa era motivo para bateção de boca, para briga, sabe? Me vigiava constantemente com os olhos, com um olhar maligno. Então, eu passei uma vida que eu não desejaria para ninguém ali dentro, e eu estou resumindo porque eu não quero me aprofundar. O que acontece? Eu passei a encontrar pessoas que diziam ser amigos, pessoas que diziam ser amigos, que me levaram a conhecer, né, outros tipos de roupa, né, me apresentaram o cigarro, que entrou na minha vida, né, o mal colocou uma pessoa perto de mim, a pessoa começou a fumar, me deu o cigarro pela primeira vez, e eu fui fumando, né, sentindo vontade, então, enfim, me tornei uma viciada em cigarro. Passou-se uns tempos, conheci um rapaz, era um rapaz, eu tinha meus 13 anos e ele tinha uns 24 já, quase 22 a 23, nessa faixa aí. Eu tinha os meus 13 anos, ali eu já tinha feito meus 13 anos, e ali eu comecei a namorar com ele. Só que quando eu fui descobrir, o rapaz ele era envolvido, ele usava drogas, e até então eu me apeguei tanto porque não tinha meu pai para me apegar. Já estava longe da minha avó, do meu avô. A atenção que eu queria dentro de casa não tinha, era roubada do meu padrasto. Então ele me dava atenção do jeito dele. E ali eu comecei a usar, sabe? Usei a maconha com ele pela primeira vez e ali me tornei uma viciada na maconha. E ali todos os dias eu tinha que ter, eu saía em busca, né? Ele colocava para mim. Então durante o tempo que ele ficou comigo, e nós ficamos juntos, quando ele fumava, eu fumava com ele. E até então um dia me apresentou também a cocaína, né? Me levou para uma situação e lá eu conheci uma cocaína e me tornei viciada na cocaína. Começava todos os dias, né? Tinha que ter. Vai começando suave, né? Devagar, depois vai aumentando, o vício vai aumentando. E eu já não parava mais dentro de casa, já comecei a sair para fora, para baladas, para baile. E nos bailes eu, né, conhecia pessoas, dali já saía do baile e ir para outro lugar. Eu estou contando assim, resumindo, porque é muito longo. E chegou num ponto que eu já não conseguia parar em casa mais. E terminei com esse namorado meu, porque no tempo, naquela época ele era uma pessoa, não era fiel, queria que eu fosse fiel, mas ele não era. Então terminei com ele. E aí, enfim, comecei a ir para os bailes e tinha esquecido de Deus. Toda vez que eu ouvia hinos evangélicos, batia aquela tristeza no meu coração, vontade de chorar, aquela vontade de voltar, mas eu já não conseguia mais. E aí foi passando-se os dias, foi passando-se os tempos, eu cada dia mais viciada. E o mal foi entrando tão rápido na minha vida, eu fui conhecendo muitas coisas que eu nem tinha noção antes. Antes, se a pessoa falasse para mim, vai tomar banho, eu já abria a boca a chorar. Imagina eu ter um encontro com as drogas. Para mim aquilo ali foi algo que eu não esperava. E foi indo, porque na primeira vez a gente encontra, né, as pessoas para colocarem pra gente. Mas depois que a gente torna-se um viciado, as pessoas se afastam, eles que esperam a gente levar para eles, né? E a gente tem que se virar, sofre por aí para poder sustentar o vício. Então eu passei uma situação muito difícil quando eu cheguei na cocaína. Chegou num tempo quando não tinha mais para mim bebidas, quando não tinha mais para mim maconha, nem cocaína, eu já bebia. E da cerveja fui bebendo outros tipos, bebi desde a bebida simples, da bebida a bebida cara, as bebidas caras. Mas enfim, chegou no fundo do poço que eu passei a tomar pinga com limão. E o cigarro, eu já fumava o cigarro, qualquer tipo de cigarro que viesse, fumo de rolo, né, que eles falam por aí, cigarro. Eu fumava um maço de cigarro por dia. Cheguei a fumar um maço de cigarro por dia. E quando não tinha, eu ia lá atrás daquelas guimbas que eu mesmo fumava e desfazia para fazer cigarro. E fiquei muito viciada em cigarro. A minha vida foi no fundo do poço,
Quem me conheceu lá atrás sabe o que eu tô falando, que é pura verdade. Mas eu tinha um coração, meu coração dentro de mim era triste, eu era pessoa triste. Então, sempre eu saía de uma situação e entrava em outra para tentar melhorar, e piorava mais, e entrando em outra, entrou para tentar melhorar, nada melhorava. Porque nós temos a necessidade de ter Deus dentro de nós. Quando nós nos afastamos de Deus, ficamos vazios, e muitas das vezes tentamos preencher esse vazio dentro de nós com coisas, com bebida, com droga, com noitada, com namoros, né? E nada substitui a presença de Deus. E aí foi até então que eu passei uma situação muito difícil, conheci muitas pessoas, fui em muitos lugares e cada dia mais bebendo, fundo do poço e usando droga, chegando no ponto que eu misturava maconha com cocaína e misturava e ficava alucinada a minha mente, eu não sabia mais para onde que eu estava indo, o que eu estava fazendo, enfim, que chegou num tempo que parece que uma entidade corporava em mim. Porque eu me lembro que às vezes eu chegava em casa e minha mãe falava assim pra mim: minha filha, você não vai sair hoje não, né? Aí eu falava pra ela: não, mãe. A minha vontade não era de sair. Porque eu já estava acorrentada, como eu disse pra vocês, que eu estava presa. Eu falava pra ela: mãe, eu não vou sair hoje, mãe. Aí ela falava pra mim: tá, minha filha. Ficava feliz em saber que eu não ia sair. Mas eu não estava com vontade de sair. Mas quando eu dava por mim, eu já estava lá fora, assim, num trailer, num bar. Eu não sabia como que eu fui. Minha mãe falava que eu ficava agitada e vestindo roupa, correndo, e eu não tinha noção, porque parecia que já o mal já estava dominando a minha vida. Eu não sabia nem como que eu cheguei, como que eu chegava no determinado lugar. Que eu não sabia se eu tinha ido de ônibus, de táxi, como que eu fui. Eu não sabia. Eu não sabia mais, porque minha vida já estava sendo invadida pelo mal. Como eu disse para você, que ele começa pouquinho, e a gente vai dando vazão, daqui a pouquinho ele toma todo o território e destrói a nossa vida. E assim foi comigo. E assim foi anos. Dentro de 4 anos, o maligno, o diabo fez tantas coisas terríveis na minha vida. Mas eu louvo a meu Deus, sabe? Que Deus, ele tinha um propósito na minha vida, porque Deus sempre falava que tinha um propósito. Sempre quando eu passava nas noitadas, nos lugares que eu ia, Deus sempre usava pessoas para poder falar comigo: ei, menina, Deus tem uma obra na sua vida, Deus está te dando livramento, Deus tem obra. Todos os lugares que eu ia, Deus usava pessoas para falar comigo. Eu queria, mas eu não tinha força. Chegou num tempo que eu escutava as vozes de demônios falando comigo, que se eu não desse bebida para eles, que eles iriam me bater. Eu escutava a voz de mulher falando que era pombagira, que se eu não desse cigarro para ela, que ela ia me bater. Eu comecei aí, quando eu pegava a autoestrada para viajar, alguma coisa assim, em algum lugar, eu tinha que parar em alguma esquina para colocar um cigarro para um espírito que eu nem tinha intimidade, não conhecia, porque eu escutava a voz do meu ouvido falando que se eu não fizesse aquilo, que ela ia me bater, nem sei como, mas chegava tudo bebida. Quando eu ia beber, eu jogava um pouquinho no chão primeiro para ela. Eu cheguei a fazer umas coisas assim meio estranhas, eu fiquei estranha. Chegou num tempo que eu não tinha mais domínio em mim, no mesmo tempo que era eu, já não era mais. E como eu disse para vocês, que todos os dias eu desejava a morte. Eu saía todos os dias, eu olhava no espelho assim, ó. Eu não via mais a minha imagem. Eu via uma figura muito feia, como se fosse um monstro. Tinha vez que eu me assustava, sabe? Eu assustava com a minha imagem quando eu olhava no espelho. Eu assustava, porque parecia um monstro. E eu não tinha mais domínio, ao mesmo tempo que era eu não era. E o diabo me escravizou, me humilhou, me fez de tapete, esfregou minha cara no chão, sabe? E tive percas, como eu disse para vocês, nesse período de tempo em que eu passei fora, né? Eu tive uma gestação quando eu era mais nova, uma situação que em outro vídeo, pode ser mais para frente, eu venho relatar, né? Os meus filhos não estão comigo. E passou-se os tempos, até então que Deus olhou para mim com um olhar de misericórdia. E um dia eu conheci o meu marido,
a qual eu conheci meu marido, que também ele bebia, né? Ele precisava de auxílio, de ajuda. Então eu resolvi a mudar minha vida para mim poder ajudar ele. Deus colocou ele no meu caminho com uma necessidade, parecia que era até maior que a minha, para que eu viesse ajudar ele. Mas eu ajudando ele, eu estaria ajudando a mim também. Foi até então que eu disse para vocês, né, que eu comecei a plantar plantinha e tal. Aí eu conheci ele, nós fomos morar um tempo. Aí estávamos arrumando para casar, né? Aí eu plantei aquelas plantinhas que eu estava falando para vocês. Foi até então que Deus fez aquele processo de limpeza na minha vida, a qual eu relatei para vocês. Deus começou a me limpar. Eu levei meu esposo, chamei meu esposo dentro do banheiro e levei um maço de cigarro. Falei com ele, ó, junto com essa descarga vai o meu vício. Piquei o cigarro, joguei, dei descarga para ele ver, porque ele também fumava. E são 21 anos, graças a Deus, que eu nunca mais coloquei cigarro na boca. Eu falei para as pessoas que colocavam a droga para mim, que eu estava deixando, quando colocaram para mim pela última vez, colocaram para mim e eu falei assim, eu não quero. Aí a pessoa pegou e falou assim, você? Lógico que você vai querer sim. Eu falei, não, eu não quero, gente. A partir de hoje eu não cheiro mais, porque agora eu vou viver em novidade de vida. As pessoas contaram no dedo, apostando, ó, amanhã ela tá aqui, vou dar uma semana para ela. Eu dou uma semana, eu dou 2, dou 3, dou um mês. E até hoje, graças a Deus, são 21 anos que eu não uso mais, né? Que eu não coloquei nunca mais droga no meu nariz, nunca fumei mais maconha. Enfim, Deus fez uma libertação geral na minha vida. Eu contei para vocês resumindo, porque o meu testemunho ele é muito longo, se eu for contar nos detalhes, tá? Mas eu conto para vocês, não com alegria pelo que eu fiz, porque eu fui escravizada. É por isso que hoje eu faço os meus vídeos, eu falo para vocês, gente, deixa Deus entrar, exercita a fé, sabe? Eu fico puxando muitas pessoas, conversando com vocês a respeito de Deus, não é porque eu sou chata, que eu ouvi falar não, que nem... É porque eu tenho experiência do que é estar com o diabo e experiência de como é estar com Deus. E entre essas duas experiências que eu tive, é melhor estar com Deus. Amanhecer o dia, ver o sol maravilhoso e agradecer a Deus pelo sol, né? Vem a chuva para molhar a terra, as plantas, as flores, os animais, um alimento gostoso que Deus dá pra gente, a saúde para ir trabalhar, a inteligência, a aparência da gente. Né, que eu, como eu disse, eu não sou uma das mulheres mais lindas não, mas perto do que eu fui, do que o diabo fez na minha vida, eu me olho no espelho hoje e falo, Deus, muito obrigada pelo que o diabo fez comigo. Hoje eu agradeço a Deus pela minha aparência. Então, hoje, assim, sabe, eu resumi a minha história para contar para vocês, como eu disse para vocês antes, né, que Deus me deu o livramento, né, Deus tirou o vício, que eu contei no meu vídeo, que eu falei lá no meu vídeo que eu vivia presa, né, em prisões. Então foram essas prisões, tá? Eu tive encontros. Se hoje eu falo para você não usar droga, eu posso falar porque eu usei. Eu sei o mal, os estragos que ela fez na minha vida. Se hoje você fuma, eu falo para você parar, eu posso falar porque eu já fumei, era um maço por dia. Já saí noites pela madrugada para catar guimba de cigarro para poder formar cigarro para mim. Olha que humilhante. Porque o cigarro acabou, era fora de hora, não tinha como comprar, de tão viciada que eu era. Então eu falo pra vocês, se hoje eu falo pra vocês pararem de fumar, eu posso falar porque eu já fumei, sabe? Bebida, entendeu? Então hoje eu sou nova criatura. Tem 21 anos, sabe por que eu falo essas coisas com vocês? Porque eu posso falar, porque eu deixei. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu estou confessando a vocês porque eu já confessei a Cristo e já deixei, né? E Deus me deu misericórdia, teve misericórdia comigo e Ele vai ter misericórdia com a sua vida também, né? Se você que escutou essas palavras aí hoje, né? Se você ainda tem um vício da cocaína, se você tem um vício da maconha, se você tem um vício do cigarro, do crack, o que seja, isso daí para você sente que nunca vai conseguir, mas isso para Deus não é nada. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que falar que não quer mais. Entendeu? Tomar uma decisão, porque eu fico assim indignada
Que às vezes as pessoas se julgam ser tão forte, né? Tem homem que fala, eu sou forte. Ele é forte e deixa ser dominado por um cigarro. Eu fico olhando assim, fico pensando, como que a pessoa quer parar de fumar, fala que é forte e deixa o cigarro dominar? Como que a pessoa fala que é forte, né? Um homem fala sou forte, ou uma mulher sou forte, e deixa uma maconha dominar, uma cocaína dominar? Gente, são coisas que levam o homem para o fundo do poço. Entendeu? E muitas das vezes você está sofrendo, quando nós estamos sofrendo com os vícios, quando a pessoa está sofrendo com os vícios, como eu sofri, eu não estava sofrendo sozinha, porque tinha ali minha mãe que estava sofrendo comigo, a minha família, né, os vizinhos que me viram crescendo, as pessoas que me viram crescendo. Todo mundo sofre. Ei, se você hoje que está ouvindo o meu vídeo for um viciado, entenda bem que você não está fazendo mal só para a sua vida. Você está fazendo mal para a vida das pessoas que te cercam também. A sua esposa está sofrendo, sua filha, seu filho está sofrendo, sua mãe, seu pai, sua família, os vizinhos, então, todos estão sofrendo com você. E eu tenho certeza que quando você parar, já pensou quando você pensar em parar com esse vício e você olhar para o seu filho ou sua filha e ver eles iniciando? Isso é muito triste. Porque viu você fazendo? Ou ficou sabendo que você faz? Porque quando a pessoa já fez, que nem eu no meu caso, eu não escondo para os meus filhos. Eu falo, meus filhos, a mãe já apresentaram para a mãe fez, eu sofri muito, eu falo para eles, eu não quero esse mal para vocês. Mas são 21 anos provando ao contrário. São 21 anos que eles estão caminhando desde que meus filhos nasceram, que eles me veem, eles seguem a minha vida, eles veem que eu não faço mais. Então eles não têm o porquê fazer e falar, minha mãe faz. Não, eu fiz no passado e falei o quanto mal me fez. Agora já pensou você que está aí, mulher ou homem, que faz e os seus filhos estão vendo ou ficarem sabendo o que você está fazendo? Eles vão começarem a fazer também e você não vai ter argumentos para dizer para eles pararem. Imagina, aí sim você vai sentir qual é a dor que a sua mãe está sentindo, o seu pai está sentindo. Entenda? Então, olha, só uma coisa que eu quero te falar, de coração. Jesus te ama. Deus te ama e Ele te fez você para viver uma vida longa, uma vida próspera, uma vida saudável. Deus não fez você para ficar escravizado com vícios, tá? Porque hoje em dia, para você ser grande, para você ser um homem de negócios, ser uma mulher, né? Uma mulher batalhada, uma mulher que conquista, né? Todas as áreas que ela quer. Uma mulher onde todo mundo... Uma mulher virtuosa, digamos assim. Para você ser uma mulher onde chama a atenção de todas as pessoas ou de um homem, não precisa de você ter vícios, não. Tá? Eu não tô falando isso só para crente, não. Se você não é crente de qualquer religião, eu tô falando para você também. Para você ser um homem de negócio, significa que você tem que fumar para mostrar que você é um homem de negócio, não. Né? Você é mulher e para mostrar que é uma mulher. Gente, vocês estão destruindo a sua vida. Tá jogando a sua saúde no lixo. As noitadas, né? Noites mal dormidas. Isso não é só para crente, não. É para qualquer um que ama a si próprio, o amor próprio. Peça a Deus para que Deus coloque no coração de cada um de vocês o amor próprio. Ao invés de ficar, eu amo a minha namorada, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, tudo bem. Mas antes de você amar as pessoas que te cercam, você tem que amar você primeiro. E se você é uma pessoa que está escutando o meu vídeo, é uma pessoa que tem algum tipo de vício, você não está demonstrando amor para si próprio, como você pode amar as pessoas que estão ao seu redor? Então, a partir de hoje, peça a Deus para Deus te ajudar a Deus trazer a libertação para você. E se você acha que não consegue ser liberto sozinho, procure uma clínica de recuperação. Diga para sua família, ei, eu quero me libertar. Eu não quero mais essa vida de escravidão para mim. Peça para alguém da sua família que eles vão estar te encaminhando para uma clínica de recuperação. Ou você encontra uma pessoa que já usou e que não usa mais, faça amizade com aquela pessoa e que a pessoa vai estar te ajudando você a ficar livre também, tá bom? Hoje eu amanheci com o desejo no coração de comentar um pouquinho com vocês sobre a minha vida, tá? Eu não tive uma infância rica, eu não tive uma infância daquela que tudo que eu queria eu tinha, como muitas meninas, né, e muito rapaz tem hoje em dia, não. Tive uma infância muito difícil. Mas com Deus eu sobrevivi até aqui. Passei vários pedaços. Desculpa, eu tive que cortar o vídeo ali. Mas como eu estava dizendo, eu passei uma infância muito difícil. E foi muito difícil chegar até aqui. Mas com Deus eu venci, tá?
tá? Eu senti desejo de trazer esse vídeo hoje para vocês, que vocês escutam com bastante atenção. Desculpa o erro, a falha que teve aí, sabe? Mas eu só quero dizer para você que da mesma forma que Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a sua vida também, tá bom? Então, muito obrigado por estar comigo até aqui. Deixe lá o seu like, se inscreva no meu canal, fique junto comigo. Conforme Deus for me abençoando, Deus abençoe a sua vida também, tá? E tenha um excelente dia com bastante libertação dos seus vícios. Fique na paz.